tipos de cartas de controle ou gráficos de controle. Lembrando sempre que ele é tratado como sinônimo, ou gráfico de controle ou carta de controle. Eu, particularmente, eu gosto de fazer uma pequena diferença. Carta é o bojo todo. São 2 gráficos, mais os dados levantados e mais o que a gente chama de log de processo, que é a parte é o diário de bordo que a gente usa na carta. Então, quais são os tipos de gráficos que nós temos? Nós temos N tipos. Esses 5 são os mais trabalhados, mais citados. Então, gráficos de controle por variáveis, gráficos de controle por atributos, gráficos de controle de pequenos lotes. Aqui são alguns gráficos especiais, específicos, sobretudo para aquelas empresas que trabalham sob projeto, com pouquíssima quantidade de produto. Gráficos de controle multivariados, e aqui a gente já entra em gráficos mais recentes, entra com área computacional, e a gente não vai tratá-los aqui. E gráficos de pré-controle. Gráficos de pré-controle a gente chegou até a citá-los. Então, a gente chegou a falar um pouquinho sobre o gráfico de pré-controle. Quando a gente explicou lá, quando a gente não tem nada, a gente começa com os limites de especificação, e aí a gente vai fechando até calcular os limites de controle e ajustar os gráficos. Mas a gente vai se ater basicamente ao de variáveis e por atributos, que é 99% dos casos estão entre variáveis e atributos. Gráficos de controle por variáveis. Aí também temos mais uma quantidade bastante grande. Tá? Aqui estão citados 4, que são os oficiais mais batidos em todos os lugares, mais cobrados por clientes, por normas, enfim. Então, gráfico de média e amplitude, que é o x/r, que é o que a gente já apresentou para você. Aí temos o gráfico de média e desvio padrão, que nós vamos ver agora na sequência. Aí temos gráficos para valores individuais e de amplitude móveis. No livro lá do Kubiak, ele está explicadinho, vocês vão ver, todos eles seguem a mesma rotina, só muda a formulazinha e os índices constantes que a gente usa naquelas formas, tá? Então, lá está bem explicadinho para vocês, não tem segredo. É sempre a mesma metodologia. E gráficos de valores individuais com variação entre e dentro dos subgrupos. Subgrupos, quando ele chama aqui, muitas vezes a gente está falando de amostras. E os gráficos de controle por atributos, os 4 mais utilizados são esses, vocês vão ver lá no Kubiak que também são esses, ele mostra um exemplo de cada um deles, nós vamos trabalhar aqui um exemplo para vocês verem como é que é a rotina, que também é a mesma dos outros, só muda a fórmula, tá bom?